A gente vai ter que ir ao vivo para Belo Horizonte. O presidente Bolsonaro está lá e ele vai falar agora num evento promovido pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Boa noite. Sou de Juiz de Fora, uai. É uma satisfação. É uma satisfação voltar a esse estado. Bora, filho do Bill! E ser recebido dessa forma, com carinho, com emoção. E dizer a vocês que a recíproca é verdadeira. Entendo que a função que ocupo no momento, por hora, fica aqui, mineiro, é uma missão de Deus. Deixo claro para o Zema que eu torço para o América de Minas. Parabéns ao Cruzeiro pela ascensão aí. Somos rivais, né? Eu, como palmeirense, já apanhei muito do Cruzeiro, mas essa rivalidade é bem-vinda. Dizer a vocês, eu, como palmeirense, não posso falar muito do Galo, não. Vocês deram azar. A partir do ano que vem, volta tudo ao normal, pode ter certeza disso. Quem vai ser campeão vai ser o Brasil, pode ter certeza. Cumprimentar aqui os governadores Cláudio Castro, do meu Rio de Janeiro, Ibanez Rocha, do Distrito Federal, Denário, que usou da palavra de Roraima. A terra mais rica do mundo é Roraima. Lá existe uma tabela periódica embaixo da terra. Tá? E, obviamente, um abraço todo especial ao Romeu Zema, um mineiro que age com muita discrição. Eu lembro das minhas lives, sempre falava dele, um homem que merecia uma segunda chance pelo trabalho que fez por Minas Gerais. Cumprimentar o Walter Braga Neto, general de Exército, um ano mais moderno que eu de formação de academia, mineiro, o nosso vice-presidente da República. Discrição e uma tremenda bagagem ao longo de sua vida o credibiliza para esse cargo. Tenho certeza que todos nós ganhamos com isso. E o Braga Neto, que iria para a reserva, como foi, né? Completou o seu tempo, mas continua servindo a pátria, agora como candidato a vice-presidente da República. E não existe satisfação melhor do que essa, servir a nossa pátria, servir ao nosso querido Brasil. Eu tenho dito, eu conheço, Zema, este pessoal do PT antes da criação do partido, que foi em 1980. Conheci preso naquela época como militar do Exército Brasileiro. E deixaram o rastro também de destruição em nosso Brasil, com a sua tentativa de chegar ao poder a qualquer custo. O tempo passa, criaram um partido, tiveram a sua oportunidade e fizeram exatamente o contrário do que prometiam. A especialidade deles é mentir, é enganar, em especial os mais humildes, com propostas mirabolantes. Mas a verdade sempre aparece. A libertação do nosso povo, em grande parte, veio pelas mídias sociais, que realmente mostraram a todos a verdade, por vezes, escondida por outros interesses. Deixar claro, de forma contrária, do outro lado, jamais da nossa parte surgiu qualquer proposta ou qualquer palavra para censurar a nossa mídia. A nossa mídia, por mais que erre, de vez em quando eles erram também, e às vezes erram muito, são melhores assim do que calados. Nós respeitamos a nossa Constituição. A nossa Carta da Democracia é a nossa Constituição. Não é um pedaço de papel, às vezes, que aparece em momentos propícios, como se fossem os salvadores da pátria, como se fossem as pessoas que realmente estivessem interessadas em defender a democracia. A Carta nossa é a única. A Carta de grande parte da nossa população cristã é a nossa Bíblia também. Por isso, como disse o Braga Neto aqui,
Como disse o Braga Neto, a nossa família é sagrada. Um país com famílias estruturadas é um país que está no rumo da ordem e do progresso. E nós sabemos o quanto a esquerda fez de mal à nossa família. Basta ver um decreto presidencial de 2009, conhecido como PNDH3, Plano Nacional de Direitos Humanos, terceira versão. Dos 180 capítulos, o capítulo mais importante tratava da desconstrução da heteronormatividade, sem contar com outro capítulo, que falava da ideologia de gênero. Nós não queremos isso para o nosso Brasil. A nossa família é estruturada em cima dos nossos valores judaico-cristãos. E assim devemos permanecer. Respeitar um ao outro. Respeitar a inocência das crianças em sala de aula. Fazer valer a vontade da tradição do nosso povo. Por outro lado, nós sabemos o que foi feito, não só aqui em Minas, que é um localizado, mas que foi feito contra o Brasil, em especial no período de 2003 a 2015, quando o PT esteve à frente do Executivo Federal. Os maiores escândalos de corrupção que tivemos conhecimento na história do Brasil. Somente na Petrobras, por desmandos, o endividamento da petroleira chegou na casa dos 900 bilhões de reais. Recurso suficiente para fazermos 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. No BNDES, chegou-se na casa dos 400 bilhões de reais. Parte disso emprestando a fundo perdido, porque não nos pagam, dinheiro para ditaduras de outros países. E deixo claro, na Venezuela tem metrô. Do BNDES, dinheiro mandado para lá pelas administrações de Lula e Dilma. Mas em BH nunca se preocuparam com isso. Obviamente, esse recurso era para algumas obras lá fora, mas parte dos meios para financiar a ditadura em outros países. Porque eles sempre sonharam com a grande pátria bolivariana. E nós sabemos onde isso chegaria. Graças a Deus, fomos salvos no impeachment de 2016. Até o meu voto foi bastante marcante naquela época. Muitos, cadê o Malafaia? Criticaram o meu voto. Mas creio que aquilo marcou também a nossa posição. Sempre estarmos ao lado da verdade. Tanto é que, por ocasião de toda a minha pré-campanha, usei a passagem bíblica do João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós sabemos que no meio político é comum, né, por vezes, esconder a verdade. Mas aqueles que agem dessa forma têm um reconhecimento. Pode tardar, mas ele sempre se fará presente. Creio que isso me deu a presidência da República em 2018, depois de sobreviver, com a graça de Deus, uma tentativa de assassinato. Formamos um bom ministério, com pessoas técnicas e conhecidas. Começamos o nosso governo em 2019. Criamos ali medidas que eu chamo de vacina para a economia, como a Lei da Liberdade Econômica e a reforma previdenciária. E, infelizmente, tivemos 2020, um ano trágico para o mundo todo, onde muitas mortes se fizeram presente. E as economias de quase todo mundo quase que colapsou. Nós fizemos a nossa parte, criando programas para combater o desemprego. Enviamos dinheiro para estados e municípios sem vermos a coloração político-partidária desses governadores e prefeitos. Entramos 21, a maior crise hidrológica da história do Brasil, até com reflexo na barragem de Furnas, na cota 762. Gostaríamos de, obviamente, fazer com que isso se fizesse uma realidade e algo que realmente é interesse de vocês. Mas, infelizmente, as condições meteorológicas não nos permitiram agir dessa maneira. Entramos 21, tivemos uma guerra lá fora, tivemos a coragem de reunir o Ministério e irmos para a Rússia em fevereiro do corrente ano, quando o mundo todo
reclamava de que nós não deveríamos participar desse encontro. Fomos, porque sabíamos que a vinda de fertilizante para o Brasil se faria necessária, porque estaríamos, então, se não fizéssemos esse contato, se o fluxo fertilizante fosse interrompido, estaríamos colocando em risco a nossa segurança alimentar, bem como de mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo que vivem do nosso agronegócio. Fizemos a coisa certa. Sofri algumas críticas da comunidade ucraniana que vive na região de Prudentópolis, Paraná. Fomos no mês passado a essa região, conversamos com os nossos irmãos ucranianos e descendentes que moram no Brasil. Fomos muito bem recebidos, entenderam a situação do Brasil e lamentamos juntos a guerra que ainda perdura lá fora. Torcemos pelo seu final. Aí está, o presidente Jair Bolsonaro falando ao vivo lá na sede da Federação das Indústrias de Minas Gerais. Nós continuamos acompanhando, a nossa redação vai continuar acompanhando esse evento e assim que for possível e necessário, a gente volta ao vivo com as informações do que diz o presidente.